Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso já tradicional almoço com odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino a ter um diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Para quem está chegando a primeira vez aqui no meu canal, eu sou uma dentista e cientista, sou PhD em Biologia Oral pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos, com foco em saliva, e essa é a minha área de expertise e a minha missão. A minha missão é levar o conhecimento sobre saliva embasado em ciência, em evidências científicas, para a prática clínica de todos os dentistas do Brasil e do mundo, para que assim vocês consigam levar ainda mais saúde aos seus pacientes. Através dos testes salivares, hoje a gente consegue ter um diagnóstico mais eficiente, um tratamento individualizado e assim mais preciso, e mais cuidado, melhor cuidado do nosso paciente, reestabelecendo a sua saúde quando necessário e o mantendo em saúde por mais tempo. E o tema do nosso almoço de hoje é o uso de testes salivares no diagnóstico de câncer oral. Para nós dentistas, nós sabemos a importância de um diagnóstico precoce de câncer oral, a importância desse diagnóstico, do acesso a esse diagnóstico para a sobrevivência e para o tratamento do nosso paciente e o impacto que termos testes salivares trazem para esse diagnóstico específico. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero trazer para vocês como que é possível, através da saliva, encontrarmos marcadores para o diagnóstico de câncer oral. Quero falar para vocês empresas que já trazem essa possibilidade para o nosso paciente, ou seja, aonde no mundo que a gente já está tendo testes salivares para diagnóstico de câncer oral. Quero também aproveitar e falar sobre quais os tipos de marcadores que levam para esse diagnóstico de câncer oral. E, por fim, quero aproveitar para comentar aqui como, no momento que a gente começa a olhar para biomarcadores salivares, nós também podemos possivelmente descobrir tantos novos alvos terapêuticos, como também usar esse exame salivar para guiar o protocolo de tratamento do nosso paciente. Isso mesmo. Então, é sobre tudo isso que vamos falar hoje. Então, a importância dos testes salivares no diagnóstico de câncer oral. Bom, quando a gente fala sobre a possibilidade de se diagnosticar saúde e doença através da saliva, e aqui eu estou falando especificamente de câncer oral, é importante nós entendermos como isso é possível. E isso é possível porque a saliva é um fluido misto. Então, a saliva é um fluido em que a gente tem a secreção exócrina das glândulas salivares, que na boca, no fluido oral, vai se misturar com o que a gente chama de componentes não exócrinos. Então, isso na boca se mistura com células, células descamativas da mucosa, micro-organismos presentes nessa cavidade oral, se mistura também com moléculas e biomoléculas do sangue que está presente neste fluido oral. Então, este fluido misto, que é a saliva, nos permite um diagnóstico não invasivo. E hoje quero conversar com vocês sobre a possibilidade de utilizar esse fluido para o diagnóstico de câncer oral. Muitos de vocês me assistindo hoje podem se perguntar por que eu estou escutando isso pela primeira vez. E eu me esforço para trazer para vocês conhecimento novo, inovador, todas as novidades em relação à saliva para a prática clínica, sempre baseada em ciência. Mas por que hoje você está escutando sobre isso? E por que hoje você já tem no consultório testes que você já pode utilizar para te auxiliar no diagnóstico dos seus pacientes através da saliva? Isso se dá pelo desenvolvimento da ciência. Esse desenvolvimento está acontecendo cada vez mais rápido, e esse conhecimento chegando cada vez mais rápido nos nossos consultórios. Então, a gente entende, por exemplo, hoje, a proteômica, a metabolômica, microbioma, lipidômica, microRNA sendo identificados na saliva, transcriptômica. Todas as ômicas são detectáveis na saliva.
Tanto é que o professor David Wong, da UCLA, ele criou um termo, inclusive, para esse alfabeto de ômicas na saliva, que é o saliva ômicas. Vou aproveitar aqui para dar um oi para a Mônica. Mônica, seja muito bem-vinda. A Andréia também, que a Mônica menciona aqui. A Dani também presente. Fico muito feliz de tê-las aqui conosco no Almoço com Odonto. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Então, nós temos as saliva-ômicas. O que isso significa? Nós temos biomoléculas detectáveis na saliva que são possíveis biomarcadores para também câncer oral. Então, isso é algo muito valioso para nós dentistas, porque nós sabemos bem, quando a gente entra no tópico câncer oral, a importância desse diagnóstico precoce. E nós conseguimos fazer isso de forma mais eficiente através da saliva. Da onde vem todo esse conhecimento? Da ciência, estudos. Então, hoje nós temos diversos estudos mostrando perfis de biomarcadores salivares, por exemplo, perfil de proteoma, proteínas salivares, e um perfil específico em pacientes com câncer oral, diferente de pacientes saudáveis. Ou estudos de metabolômica salivar, perfis de metabólitos na saliva diferentes em pacientes com câncer oral, pacientes saudáveis. Ou perfil de microbioma salivar, micro-organismos, o microbioma sendo alterado diferente quando a gente compara pacientes com câncer oral e pacientes saudáveis. Então, os estudos estão cada vez mais avançados, mostrando a presença dessas biomoléculas, usando inteligência artificial para analisar esses perfis de biomarcadores e utilizar isso para levar um diagnóstico mais eficiente de câncer oral para o nosso paciente através de marcadores salivares. Olha, que legal! Ó, dentistas presentes do Pará, Sheila, bem-vinda. Aqui, ó, de Uberlândia, o Gladson, muito bem-vinda. A Carla, querida, do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Eu sempre gosto de ler da onde que os dentistas estão conectando essa beleza do online. Então, nós já entendemos, nós temos perfis diferentes, os estudos mostram isso, a ciência mostra, perfis diferentes de expressão gênica, de expressão de proteínas, de microRNAs, de proteínas microbiota alterada, diferente em pacientes com câncer oral, quando comparado com pacientes saudáveis controle. Agora, como que isso chega no meu consultório? Como que isso chega no consultório da Carla, no Rio de Janeiro? Ou aqui no consultório de vocês que estão conectados de Uberlândia? Ou no consultório de vocês que estão conectados no Pará? Ou no consultório dos dentistas que eu acabei de falar numa aula ao vivo? Hoje, em Rondônia, em Porto Velho. Como que essa ciência chega na nossa clínica? É um processo de validação. E essa validação, ela está ocorrendo, enquanto estamos falando, essa validação está ocorrendo em diversos estudos em todo o mundo, e ela já ocorreu para alguns estudos, tanto é que hoje nós já temos teste que auxilia no diagnóstico de câncer oral e de garganta através de biomarcadores salivares. E esse teste já está disponível para o nosso paciente. Um desses testes ao qual eu me refiro é o teste da empresa Viome. E esse teste ele foi desenvolvido através de pesquisas essas feitas por dentistas cientistas dos Estados Unidos e da Oceania, que viram perfis de biomarcadores salivares diferentes em pacientes com câncer oral e de garganta e de pacientes saudáveis. E esses dentistas cientistas utilizaram a inteligência artificial para criar um teste rápido que auxilia no diagnóstico precoce do paciente com câncer oral e de garganta. Em que paciente eu vou utilizar esse teste? Para qual paciente do meu consultório eu vou oferecer esse teste? Vai ser para todos os pacientes de Uberlândia? Vai ser para todos os pacientes de Porto Velho? Esse não é um teste para todos os pacientes. Esse é um teste para pacientes de alto risco. Por exemplo, paciente homem, paciente que tem história de câncer oral e de garganta na família, paciente tabagista, paciente que faz uso de álcool.
para esse paciente, eu vou querer usar um teste como esse, porque eu quero, nesse paciente de alto risco, ter um diagnóstico precoce. Então, esse é o típico teste que a gente utiliza em pacientes específicos. E a gente tem que, então, conhecer o nosso paciente para saber quando aplicar esse teste. Como funciona esse teste da Viome? Ele já está disponível nos Estados Unidos. Inclusive, hoje, se vocês entrarem no website, é Viome, V-I-O-M-E, na internet. Entra agora, vocês vão ver, esse teste já está disponível. E, geralmente tem um custo, vocês sempre perguntam quanto custa. Então, esse teste específico que auxilia no diagnóstico de câncer oral e garganta tem um custo de $399, ok? Já está disponível. O paciente ele recebe um kit em casa. Ele recebe um kit para autocoleta de saliva, isso mesmo. O paciente ele vai coletar esse fluido de forma não invasiva na sua casa. Ele vai enviar pelo correio para o laboratório. O laboratório ele processa essa amostra e traz um resultado para o paciente. De acordo com os fabricantes do teste, de acordo com as pesquisas que estão por trás desse teste, da ciência, então, esse teste ele possui uma boa sensibilidade e especificidade, ele deve ser usado em pacientes com alto risco de desenvolver câncer oral e de garganta. Ele procura perfis tanto de expressão de microRNAs na saliva desses pacientes, como também perfil genético e de microbioma. E ele associa esses perfis através da inteligência artificial para chegar num perfil de risco do paciente desenvolver câncer oral e de garganta. Teste esse já disponível para o nosso paciente. Muito bem. O que isso significa? O que isso significa para a nossa prática clínica? Isso significa que a ciência está na clínica. Isso significa que todos os estudos que a gente tem feito, eu digo a gente porque eu também lidero um laboratório de pesquisa em diagnóstico salivar, o Saliva Lab, aqui em São Paulo. Todos os estudos que os meus colegas dentistas, cientistas e cientistas do mundo inteiro estão conduzindo, eles estão sendo validados e estão chegando na clínica. Na nossa clínica dentista, isso mesmo. Por isso que é importante nos conectarmos em canais como esse, que é o nosso Almoço com Odonto. Inclusive, tem um canal de Telegram também, convido todos vocês a seguir, a Dentista Cientista no Telegram. Inclusive, vou enviar lá tanto o link para o site da Viome, assim que eu encerrar a live, como vou enviar lá o estudo que deu base, né, para esse teste através da saliva de câncer oral e de garganta. Então, quando a gente fala em diagnóstico através da saliva para câncer bucal, é algo que todos nós dentistas entendemos e compreendemos da necessidade. Porque muitas vezes o nosso paciente ele tem um delay, ele tem um atraso no diagnóstico, e quando ele recebe o diagnóstico desse câncer bucal, pode ser que o prognóstico desse paciente ele já não seja tão bom. Então, o diagnóstico precoce, ele é a chave para o sucesso do tratamento desse meu paciente. A Carla, ela coloca aqui o exame salivar, ele é não agressivo, ele é não invasivo para o diagnóstico. E isso é fantástico, eu concordo contigo, Carla. Isso é realmente fantástico. A Sheila coloca aqui mais um grupo de risco, paciente em uso de vape. Nós sabemos que o paciente em uso de vape também vai estar em maior risco de câncer oral e de garganta. Então, esse também é um paciente que eu posso considerar na análise de risco e também indicar esse tipo de teste salivar para ele. Então, aqui vocês têm uma possibilidade única de trazer esses testes para dentro dos nossos consultórios, ok? E trazer esses testes para, assim, levar um diagnóstico precoce para os nossos pacientes. Quero comentar sobre os testes que usam análise de microbioma. Esse teste da Viome, um dos itens que ele analisa é o microbioma oral. Hoje já temos no Brasil teste de microbioma salivar. Por enquanto, nós temos uma empresa que oferece esse teste, é o Oral Biome, da Biome Hub, com sede em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, essa empresa, ela trouxe o teste de microbioma salivar para dentro do nosso consultório, para a prática clínica. Nós temos diversos estudos na literatura que mostram
diferentes perfis de microbioma, então, o microbioma alterado em pacientes com câncer oral e de garganta. Isso é algo, pessoal, que o teste ele chegou antes no nosso consultório do que o conhecimento para interpretar esse teste. Por que eu faço questão de trazer isso aqui para vocês ficarem atentos, que muito em breve eu acredito que também iremos utilizar os testes de microbioma salivar como testes de diagnóstico precoce para câncer bucal. Isso ainda não é uma realidade, mas a ciência já nos aponta para isso acontecendo em um futuro próximo. Muito bem. E no momento que a gente começa a usar os testes salivares, a gente possibilita a descoberta de novos alvos terapêuticos. E isso é muito bom também. Por quê? Porque esses marcadores salivares, eles nos permitem também a gente analisar a visão molecular dessa lesão. Então, muitas vezes, como é feita a decisão do tratamento, e não quero entrar aqui na área dos meus colegas oncologistas, quero apenas somar. Soma isso como uma dentista cientista. Nessa decisão, na especificidade desse tumor para o meu paciente, hoje, nós já temos estudos mostrando, então a ciência mostra que a avaliação salivar, ela auxilia também para nos ajudar a entender a especificidade desse tumor e, possivelmente, na escolha do tratamento para esse paciente. Além de também os testes salivares nos auxiliarem a monitorar o prognóstico do paciente que recebeu o tratamento para o câncer bucal. Então, é uma maneira de termos um diagnóstico mais eficiente, um diagnóstico precoce. Possivelmente, os estudos mostram a possibilidade de auxiliar na escolha do tratamento e no prognóstico, no acompanhamento desses pacientes ao longo dos anos. Pensa hoje, como é feito o acompanhamento de um paciente que teve câncer bucal? Esse paciente ele tem que ir até o hospital, até o centro clínico para fazer os testes. No futuro próximo, nós teremos testes através da saliva. Esse paciente ele coleta uma amostra de saliva na sua casa e ele envia essa amostra pelo correio. Isso traz acesso ao diagnóstico. Isso traz um diagnóstico precoce. Isso traz um diagnóstico mais eficiente, porque a saliva permite isso. O uso do fluido oral permite a autocoleta e permite o acesso do diagnóstico em saúde e, nesse caso específico, o acesso do diagnóstico de câncer bucal para o nosso paciente. Eu entendo que muito do que eu estou dizendo hoje pode ser para muitos de nós novidades, né? A inovação, a ideia desse canal é exatamente isso, é trazer para vocês tanto novidades como descobertas da ciência que impactam na nossa prática clínica. E eu também entendo que muitos de vocês querem algo prático, né? O que eu tenho hoje no meu consultório em relação ao diagnóstico, né, de câncer bucal através da saliva. Bom, hoje nós temos o teste da Viome disponível nos Estados Unidos, mas é um site. Então, o nosso paciente ele já tem acesso a esse teste. E hoje nós já temos os testes de microbioma oral. E essa análise do perfil de microbioma do teu paciente, ela pode ser utilizada no monitoramento também de risco desse paciente de desenvolver doenças, como, por exemplo, também câncer. Então, esses testes, repito, vieram para ficar, cada vez mais presentes nos nossos consultórios, nas nossas práticas clínicas. E a importância de você, dentista, estar conectado aqui comigo hoje é de levar essa novidade para o seu paciente. Então, de forma bem prática e proativa, quem for atender agora à tarde um paciente, por exemplo, do sexo masculino, paciente de risco para desenvolver câncer bucal e de garganta, paciente tabagista, paciente alcoolista, paciente com história de câncer bucal na família, já pode comentar sobre esse teste e possivelmente, inclusive, indicar o uso desse teste no monitoramento e no diagnóstico precoce do seu paciente. Ó, a Carla coloca gratidão por tanto conhecimento compartilhado gratuitamente. E sabe, Carla, eu tive com a Carla no Rio de Janeiro,
A Carla é uma dentista Saliva Pro, ela participou também do nosso treinamento presencial, né, do Saliva Pro Experience, na clínica do Dr. Sérgio Kahn, da doutora Alexandra Dias, né, DK Sorrisos, no Rio de Janeiro. E, Carla, tu tem vivido isso em primeira mão, que é entender a importância de termos o conhecimento para levarmos mais saúde para o nosso paciente. Eu estou lendo um livro que se chama O Jogo Infinito. Ele fala sobre as empresas terem a sua causa, né? E eu fiquei pensando, qual é a minha causa? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E eu tenho isso muito claro. A minha causa, a minha missão, a minha causa infinita e o meu propósito infinito é educar, é levar conhecimento para todos os dentistas, para que vocês possam levar mais saúde para os seus pacientes. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. E através do online, através de canais como o Almoço com Odonto, eu consigo fazer isso de forma efetiva. Aqui a gente tem hoje dentistas conectados de Uberlândia, do Rio de Janeiro, do Pará, de Porto Velho, de Porto Alegre, de São Paulo, de muitos locais em todo o Brasil e em todo o mundo. E eu também me dei conta de uma característica minha, que é a entrega. E isso tem a ver com a que a Carla mencionou. Ela agradece pelo conteúdo aqui disponível de forma gratuita. E isso, eu fiquei pensando, é uma característica minha. Eu considero isso uma boa característica, porque eu entrego. E quem me conhece, quem está comigo no Saliva Pro, quem já está comigo no Saliva Express, quem já veio algum curso presencial, ou você que está aqui comigo a primeira vez no meu canal do YouTube. Nesses 20 minutos você já percebeu o que eu entrego. Eu entrego conhecimento baseado em ciência para que você consiga levar ainda mais saúde para os seus pacientes. E nessa missão nós seguimos, porque é uma missão infinita. Então, você, dentista me assistindo hoje, compartilhe essa live com um colega dentista, ou também compartilhe essa live com o seu paciente, para você também compartilhar nessa missão infinita de levar conhecimento e assim levar mais saúde para todos. Um grande prazer estarmos juntos. A Maíra, querida Maíra, um beijo especial em ti. Ela põe aqui, adoro te ouvir, eu também adoro quando tu está aqui conosco. Maíra, querida, também dentista Saliva Pro. Um prazer estarmos juntos, seguimos juntos nessa missão de levar conhecimento sobre saliva baseado em ciência, sempre validados, embasado em evidências científicas, para dentro dos nossos consultórios, para a nossa prática clínica, e assim levar ainda mais saúde para os nossos pacientes. Alguns recados importantes. Estarei em Campinas. Será o último curso presencial do ano. Então, quem colocou aqui que tem interesse em fazer treinamento em saliva para prática clínica baseado em ciência presencial, essa é a sua oportunidade em Campinas, na Imajon Cursos, no dia 6 de dezembro. As vagas elas estão indo rápido, então já se inscreve e garante o teu lugar. Vem que vale a pena. Eu garanto a entrega, como eu acabei de falar para vocês. Outros recados importantes. Quem gostou da live de hoje, liga o alerta aqui no YouTube para ficar conectado e ficar sabendo sempre que tem live. Se ainda não entrou no meu canal do Telegram, Dentista Cientista no Telegram, entra lá. Espero vocês. Lá eu já vou postar o link da Viomi lá e o artigo que eu falei aqui na live. Dentista Saliva Pro e Saliva Express, em breve, novidades para vocês também. Vocês sabem que eu sempre mando conteúdo para vocês em primeira mão. E a honra é minha de estarmos juntos. A sorte é minha e de todos nós em estarmos juntos, sempre em busca de conhecimento, baseado em ciência, para assim levar mais cuidado, melhor cuidado e mais saúde para os nossos pacientes. E quando a gente fala em câncer bucal e de garganta, isso é essencial. Então, por isso que eu incentivo você, dentista, que assistiu essa live, compartilha com um colega, manda o link para que ele também possa levar mais saúde para os seus pacientes, levando um diagnóstico precoce através da saliva e assim mantendo a saúde dos seus pacientes por mais tempo. Queridas, queridos, um prazer estarmos juntos. Contem comigo.